Oi, pessoal, estou aqui hoje para mais um vídeo do projeto Mente Bíblica e hoje eu vou fazer um vídeo especial pela data que a gente comemora hoje, dia 10 de agosto, que é o Dia da Solidariedade Cristã. E solidariedade é se comprometer com uma causa, é se responsabilizar pela causa de outra pessoa. E hoje nós vamos fazer aqui, vou aproveitar a data para fazer um devocional criativo com vocês e também dar algumas dicas, né, que você pode utilizar aí no seu devocional. E enquanto isso, enquanto eu dou as dicas, é óbvio, nós vamos também conversar com Deus a respeito desse assunto. Solidariedade é algo que Deus determinou para o povo dele. Nós devemos ser solidários. Nós devemos nos responsabilizar pela causa do outro. Nós devemos nos importar. E nos importar não só de sentir dó, de sentir piedade, mas nos importar pelas injustiças também, nos importar fazendo alguma coisa em relação àquilo que o outro, né, menos favorecido está passando. Então, às vezes a gente não pode não ter recursos para usar para poder ajudar alguém, mas Deus tem todos os recursos necessários para socorrer o seu povo. E se nós orarmos, se nós clamarmos, o Senhor agirá em favor daquele menos favorecido que talvez não tenha força ou nem saiba que pode contar com os recursos de Deus. Eu lembro de um testemunho de um pastor que alguém contou para ele, que algum membro da igreja dele contou para ele que ia precisar trancar a faculdade, ele e a esposa, e que eles não poderiam mais estudar porque estavam passando por muitas necessidades. E o pastor começou a pensar em alguma forma para ajudar aquele casal, já que a faculdade seria algo tão importante para o ministério daquele casal. E ele começou a pensar em recursos, em levantar recursos financeiros. Até que Deus disse, segundo o pastor disse para ele, que, olha, ele não pediu recursos, ele pediu para que você orasse, ele pediu para que você ajudasse ele a entender a direção de Deus, né, para essa situação difícil que ele está passando. E o pastor orou, o pastor intercedeu por aquele casal, e depois de algum tempo aquele casal se aproximou do pastor e o pastor perguntou como é que tinha ficado a situação deles, e quando eles contaram para o pastor ficou surpreso com a notícia, porque aquele casal tinha sido chamado na diretoria da faculdade e tinha sido perguntado para eles por que eles estavam inadimplentes, já que eles sempre pagaram direitinho. E eles contaram a situação para o reitor e o reitor disse a eles que eles poderiam estudar gratuitamente até o final do curso dos dois. Então, o pastor percebeu que se ele tivesse levantado recurso, ele talvez levantaria recurso para alguns momentos, algumas situações. Naquele momento, ele tinha recebido muito mais do que o pastor poderia ajudar, porque ele intercedeu, ele se responsabilizou pela causa. Aquele casal teve a gratuidade na faculdade, teve direito a ficar lá nos dormitórios da faculdade, né, não precisando mais pagar o aluguel que pagavam. Então, toda a vida daquele casal foi resolvida porque o pastor entendeu que a solidariedade dele poderia ser expressa através da oração, através da súplica ao Senhor, que tem todos os recursos. Então, eu queria fazer muito pelas pessoas, mas eu não tenho recurso. Isso não é motivo para não ser solidário, porque se a gente tem recursos financeiros, recursos físicos financeiros, a gente pode se solidarizar, a gente deve se solidarizar, mas se não tiver também, o Senhor Deus é o dono de todos os recursos. E eu quero, o devocional que a gente vai fazer hoje, tá em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, que diz assim: sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Infelizmente, a pobreza sempre haverá, necessitado sempre haverá, porque nós somos num sistema capitalista onde nós temos aqueles que querem, aqueles que têm muita riqueza, né? Um acúmulo de riqueza desigual entre o povo. Então, sempre haverá pobres e necessitados, sempre terão. E aí o que Deus nos determina é que
por causa disso, por saber que tem, né, a gente precisa ser sempre generoso. A gente não pode viver como se não houvesse. Esses aqui são as folhas de recortes, né? A folha de recorte de datas especiais estão lá no grupo do Telegram e do WhatsApp, essas folhas de recortes. E tem essas figuras aqui, que são da solidariedade cristã. Essa daqui eu já tinha, que sobrou do material de Esther, do mapa mental, né, do estudo bíblico de Esther, que é disponibilizado pelo projeto Mente Bíblica também. Então, esse aqui sobrou, esse aqui não tem na folhinha, mas todos os outros aqui tem lá na folha de recortes da... esse daqui também não, ó, esse aqui também é de Esther, do mapa mental de Esther, mas você consegue fazer facilmente também, tá bom? Então, vou usar, além das folhas, das figuras aqui que eu já recortei para adiantar, vou usar uma folha sulfite, né, azul, para fazer. Se você não tiver a folha azul, você pode pegar a folha ofício branca, pintar de azul, né? Eu escolhi azul porque azul é a cor da solidariedade, né? Segundo as pessoas aí que lidam com cores, é a cor que representa melhor esse assunto de solidariedade. Com uma tesoura de picotar, essa daqui, ó, com a tesoura de picote, que é essa que tem uns dentinhos diferentes aqui, ó, tá vendo? Elas têm umas ondinhas, tem até aqui o desenho dela, ó. Ela tem as ondinhas. Eu cortei em volta aqui e ela fez essas ondas aqui. Também, se não tiver, você pode vir com a tesoura fazendo o recorte, tá? Se tiver dificuldade, né, de coordenação motora, você pode desenhar com lápis as ondinhas e vir recortando normalmente. Esse lado aqui é reto, porque nós vamos colar uma página falsa, né, na verdade, que é esse recurso da gente não precisar colar em cima da Bíblia. A gente cola aqui no cantinho, que eu vou mostrar para vocês. Vou usar também o Astape. O Astape são essas durex enfeitadas, né? Decoradas. Essa aqui é aquela fita durex colorida, né? Escolar. Essa aqui é branca, tá vendo? Tá? Ela tem preta, amarela, vermelha, né? Verde. Vou usar a branca. Tem essa daqui que tem os detalhes de riscadinhos brilhantes, né? Mais douradinhos. Tem essa aqui que é enfeitada aqui, ó. Não sei se dá para ver os detalhes. E vou usar essa aqui é como se fosse um post-it, só que é de washi tape, tá? Então ela é meio rosadinha. E eu vou usar essa daqui também. Você encontra em papelarias essas fitas washi tape, tá? E aí tem de todas as cores, tem brilhosa, tem colorida, tem de muita diversidade. E nós vamos fazer então, e vou usar também o recurso da caneta branca, que aí a caneta branca eu uso o corretivo, né? A caneta corretiva para fazer a escrita branca aqui no papel. Usar cola, né? Que a gente sempre usa. Usar cola. Como é no papel, não é na Bíblia, pode ser a cola direto. Só usar pouca cola para não ficar muito molhado, tá? E não precisa usar a dupla face. Se quiser usar a dupla face também, não tem problema. Então, antes de colar, nós vamos marcar o texto. Eu vou marcar o texto aqui com marca-texto azul, tá? E aí me perguntaram, essa aqui é tom pastel, me perguntaram se ela não mancha. Qualquer caneta vai manchar, porque a folha da Bíblia, principalmente essa minha Bíblia aqui, ela não é de devocional criativo, não é de Bible Journal. Então, ela tem uma folhinha muito fininha, né? Então, ela vai marcar atrás. A de Bible Journal, algumas canetas não vão marcar porque são claras, mas ainda vai ficar a sombra da caneta. E aí é só você não apertar a ponta. Quanto mais você apertar a ponta contra o papel, mais tinta, né, mais pigmentação ela vai soltar. Então, e gasta a tinta mais da sua caneta também, ela dura menos. Então, você só encosta que ela vai pintar, tá ok? Então, vou marcar aqui, ó, 11.
Vendo? Só encosta. Marca 11. É um texto que é uma ordem, né, que Deus deu na época de Moisés, quando ele estava guiando o povo, né, depois da saída do Egito. Então, Deuteronômio é essa organização dos livros, e Deus dá essa determinação, né, de que eles estejam com os necessitados, né, ajudem os necessitados, possam ser generosos, né? Ele não fala nem de uma ajuda, mas é ser generoso com os necessitados, né? Usar canetinha comum. E aí Deus diz para eles, olha, sejam generosos, porque eles vão estar sempre entre vocês. Por mais que vocês não os enxerguem, não saiba, né? Nem sempre as pessoas compartilham com a gente as suas necessidades, então a gente não pode achar que está tudo bem, a gente precisa procurar aonde estão esses necessitados, aqueles que estão precisando de ajuda, a gente tem que procurar essas pessoas e ser generosas com ela, porque é uma determinação de Deus para o seu povo. Então, nós que somos povo de Deus, precisamos cumprir essa determinação, precisamos ir em busca dessas pessoas necessitadas, ok? Essa é a orientação de Deus. E como é que a gente pode ser generoso? Naquela época, lá em Deuteronômio, o povo estava sendo generoso ajudando com terras, né? Na distribuição das terras. Mas como é que a gente pode ser generoso com os necessitados, né? Tanto com os recursos, como eu falei, mas também com o compadecimento pelas necessidades, né? Eu marquei sem querer a página de trás. Olha, marcou todas as páginas de trás, porque eu esqueci de botar papel aqui, tá vendo? Manchou aqui. Então, é bom botar um papelzinho para não passar, né? Deixa eu achar aqui. Um folhetinho aqui, eu vou botar. E aí a gente precisa, então, auxiliar essas pessoas sendo generosas com elas. Às vezes o recurso que as pessoas precisam é o nosso abraço. É a gente entender que tem dificuldades que só um abraço vai socorrer, né? As necessidades emocionais, as necessidades afetivas, né? Só o nosso abraço vai conseguir resolver. Às vezes a pessoa não tem necessidade de nada material, mas ela precisa muito de um amigo, de alguém que escute. É se solidarizar mesmo, né? Pelas necessidades do outro, ok? Então esse é o desafio do dia de hoje, que talvez seja o desafio a partir de hoje, né? Eu espero que seja o desafio a partir de hoje, não o desafio só de hoje, mas o desafio a partir de hoje, tá ok? Eu tenho aqui essa minha Bíblia, é uma Bíblia grande, né? Uma Bíblia brochura, que era deixa eu mostrar vocês aqui, né? Eu já mostrei aqui em um devocional. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica, é uma Bíblia brochura e ela é grande, né? Ela é tamanho um pouquinho maior do que a A4 até, né? Aqui, ó. Tá vendo? É um pouquinho maior do que a A4. Tem 3 colunas, né? E não tem espaço, né, para fazer. E ela tem uns desenhos aqui, que eu vou aproveitar o desenho para fazer aqui também o lettering no desenho. Eu vou pintar esse desenho. Pintar, né, a roupinha para aproveitar. Eu não sei se essa Bíblia ainda é disponibilizada, né? Eu falei em um vídeo aqui que eu não sabia, que eu não lembrava em que momento eu adquiri essa Bíblia, tá? Eu não sei, não consigo lembrar em que momento eu adquiri essa Bíblia, não.
Eu nem pensava, com certeza, nem pensava em fazer o Mente Bíblica, não, tá? Porque ela é mais antiga do que isso. Mas eu não lembro quando foi, tá? Mas tem Bíblias que tem já esses desenhos, essas figurinhas, então se já tiver, você aproveita também, né? Porque essa aqui é o 15:3, né? O versículo que está aqui embaixo de referência é o 15:13, que diz assim, ó: não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa, né? Falando a respeito dos escravos, que depois de 7 anos, aquela pessoa que tinha sido dada escrava para o israelita precisava ser solta, né? Ser considerada uma pessoa livre. Então ele diz, ó, liberta ele, mas não o deixe ir sem dar alguma coisa. E é interessante esse texto porque vai contrário até à lei áurea, né? Na lei áurea, quando os escravos foram libertos, eles foram soltos pelos seus senhores só com a carta de alforria. Mas eles não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, né? Principalmente os mais idosos, as mulheres, né? Não tinham para onde ir e o que acontecia? Eles acabavam ficando ali, continuando ali trabalhando e os senhores ficavam com com aquilo que eles faziam, né, com os seus serviços e não pagavam, porque aí eles lhes davam falava que estava dando a comida e a moradia, né? Então, eles acabavam continuando escravos agora, não remunerados, né? E que acaba sendo uma cultura hoje, né? Infelizmente, acaba sendo uma cultura hoje de muita gente, né, ter que se sujeitar a um trabalho que não custeia, né, as suas necessidades, mas que garante o básico. Então, com esse receio de não ter o que fazer ou de ficar desempregado ou de passar fome, a pessoa acaba se sujeitando aos maus tratos, né, às violações da lei trabalhista. Então, era uma discussão que Deus já dava orientação lá no Antigo Testamento, né? Lá no início da civilização, no início do povo lá, do povo israelita, Deus já dava essas instruções. Se a gente seguisse a Bíblia, né? Se nós fôssemos realmente orientados pela Bíblia, a nossa sociedade seria melhor, né? E aí Deus diz assim, olha, no mundo, né, você vai ter sempre haverá pobres. Não adianta. Sempre haverá pobreza. Por quê? Porque sempre haverá pecado, né? O homem sempre terá o egoísmo, o homem sempre terá a o homem sempre terá o egoísmo, o homem sempre terá a necessidade, né, de tirar proveito das coisas, né? Também, infelizmente. Então, nós temos aí um quadro que o pecado, né, contamina as relações e, por isso, faz com que o relacionamento social também seja desigual, né? Que haja tanta desigualdade. Nós podemos amenizar os efeitos dessa situação se nós formos generosos. E eu acho interessante no texto que ele não fala que a gente tem que ser generoso com o necessitado, né? Aliás, com o merecedor. Ele manda a gente ser solidário com as pessoas que têm necessidade, seja elas quais forem. Não é um julgamento, né? Não pode ser um julgamento, não pode ser meritocrático também, né? Onde a gente ajuda quem tiver, quem eu acredito ter direitos, né? Desculpa, acredito ter direitos, não. Eu tô aqui procurando a caneta e não me concentrei. Não é, a gente não tem que ajudar quem precisa, quem a gente considera ou quem a gente julga que precisa. A gente tem que ajudar o pobre e o necessitado, né? E não lhes deixe ir sem nada.
é a instrução de Deus, né? Vou marcar aqui, ó. Nem é o nosso texto, é o 15:13, né? Mas ele também completa aí o que a gente está falando aqui, ok? Então tá aí. Vou escrever aqui do lado. Ou seja, vou escrever aqui solidariedade, seja solidário. Para eu lembrar que é uma ordem de Deus, né? Vou escrever pequenininho agora aqui a referência do nosso texto, que é o 15:11. Vou botar aqui, ó. 15:11. Tá? Tá. E agora a gente vai fazer a folha do devocional, né? Primeiro a gente vai fazer as colagens. Se nós formos uma rede de pessoas solidárias, como eu falei, a gente ameniza a situação, pelo menos no local onde nós vivemos, né? Nós conseguimos contribuir para uma mudança social no lugar onde nós vivemos. Eu gosto muito de pensar no texto que a gente precisa mudar o mundo, né? Que a gente precisa não se conformar com esse mundo, mas renovar, né? Pela transformação da nossa alma, nossa mente. Esse texto nos faz pensar de que nós somos responsáveis pela mudança, não pela conformação, né? Às vezes a gente justifica mais do que colabora para a mudança. A gente fica dizendo assim, mas os que poderiam ajudar não ajudam, os poderosos só querem saber, né, de pegar o dinheiro. A gente fica dando justificativa. A Bíblia não diz assim, avalie por que há necessitados no mundo, né, e discuta, filosofe sobre essa causa. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que sempre vão ter, sempre vai ter. Enquanto estivermos nesse mundo, sempre haverá necessitados. Então não adianta ficar discutindo de quem é a culpa é do pecado. A culpa é do pecado. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse é que comete o pecado. Então quem sabe a ordem, quem conhece a ordem de ser generoso, somos nós, né? Nós sabemos que temos que ser generosos porque a gente leu agora aqui em Deuteronômio. Então, se a gente não sabia até aqui que era uma ordem, agora a gente já sabe, a gente já não está mais na ignorância. Então, a partir daí, os cobrados seremos nós e não quem não conhece as Escrituras, as Sagradas Escrituras, né? Não quem não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Nós é que seremos cobrados. Então não adianta ficar justificando, né? Não adianta ficar tentando achar os culpados. O culpado é o pecado, o culpado é o distanciamento da vontade de Deus. Deus não queria que fosse assim. Deus fez o homem e a mulher para viver num jardim que tinha tudo que eles precisavam, né? Tudo que eles precisavam tinha naquele jardim. Eles não iam passar necessidade nenhuma. Tinham todos os alimentos, todas as situações ali. Mas por conta de uma escolha de distanciamento de Deus, as coisas saíram do eixo, né? E aí, ao sair do eixo, sai também do propósito de Deus. Então, quem tem que voltar ao propósito de Deus somos nós que o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Somos nós que retornamos à reconciliação em Cristo Jesus. Então, nós é que temos que ser solidários, tá? Colei aqui por baixo, ó, deixa eu levantar para você ver. Colei por baixo aqui, para ficar assim, tá? Aqui tá level up,
né? Um nível acima, um nível acima. Quando a gente descobre a orientação de Deus nos faz viver um nível acima da média, né? Daquilo que é comum. Vou botar o girassol é também um símbolo de solidariedade, né? Um símbolo utilizado para solidariedade. Por isso os girassóis aqui. O girassol, quando, né, falam que quando não tem sol, eles viram um para o outro, né? Então, quando tem falta, eles se solidarizam. Eles viram um para o outro para mandar a energia necessária aí para o dia deles, né? Então, eles compartilham. E aí, num tempo em que a gente ouve tanto, né, de compartilhamento, a gente precisa pensar em ir realmente além da média, né? Não é compartilhar só as desgraças, não é só ficar vendo, né, as notícias ruins acontecendo, mas é buscar alguma coisa. É um dia também, vou colocar aqui, ó, é um dia também de... Aqui. É um dia também da gente lembrar dos nossos irmãos em Cristo, os missionários que são perseguidos, né? É um dia também disso, de nos solidarizarmos com os missionários que estão em situações ali tão precárias, né? Anunciando o evangelho. A gente precisa se solidarizar também com esses, né? Tá? Botei aqui, ó, os branquinhos, já vou mostrar. Ó, tá? Vou pegar a caneta marca CD. Caneta marca CD e vou escrever aqui o significado do dicionário de solidariedade, né? Tá aqui, ó. Solidariedade é a qualidade do solidário. Solidário é que tem responsabilidade mútua ou interesse comum, que aderiu à causa, à opinião, ao sentimento de outro. Solidarizar é tornar-se solidário, oferecer apoio. Então, no dicionário, né, solidariedade é uma qualidade. Se é uma qualidade, é algo que eu tenho de atributo, é algo que eu tenho de característica, né? É uma qualidade, é algo que me define. Então, ser solidário precisa ser minha qualidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, como é durex, né? Durex colorido, ele tem a superfície lisa. Se você fizer com canetinha comum, não vai ficar. Com canetinha marca CD, ele fica, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, é uma qualidade. É uma qualidade. Segundo, oferece apoio. Oferece apoio. E aqui, ó, é aquele que se responsabiliza, né? É aquele que se responsabiliza por alguém. Vou botar mais um coraçãozinho aqui para terminar a faixa. Tá? Então, são as características do solidário, tá? Vou pegar a caneta branca e vou escrever. Ela tem que agitar, né, a caneta marca T, você tem que agitar, ela tem um negócio aqui dentro, uma peça aqui dentro que agita para misturar. Você tem que apertar a ponta e segurar por um tempinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tem que segurar a ponta por um tempinho, apertando aqui no meio, né? E aperta a ponta lá também. A ponta entra e aí sai a tinta, tá?
Aí você faz. Então faz fora do papel para não borrar. E aí você escreve com uma caneta normal. Eu vou escrever Dia da Solidariedade. Também pode fazer de lápis, né? E depois passar para não escrever direto, né? Para não estragar a sua folha, se você não tiver habilidade. E aí é interessante você, na hora que escrever de lápis, escreve fraquinho, né? Você consegue enxergar mais fraquinho, para quando você passar não ficar a marca, né? A sombra, tá bom? Não ficar a sombra. Eu vou escrever solidariedade. Ficou apertado, né? Mas não tem problema. Tá? E enquanto você escreve, você vai conversando com Deus sobre essa dificuldade, né? Sobre essa qualidade difícil, sobre essa dificuldade não, mas sobre essa qualidade difícil que o Senhor nos propõe de sermos solidários. Porque para ser solidários, para se responsabilizar pelas pessoas, a gente tem que abrir mão de tempo, de recursos, né? E aí, por ser uma qualidade também... eu encostei aqui, ó. Esqueci. Encostei a mão, ó. Tá? Vou só ajeitar aqui. Ó. E vai ficar assim mesmo, tá? Tem que ter cuidado, né? É bom até, gente, para poder falar que não tem. Tem gente que diz assim, eu não tenho habilidade artística para fazer. O trabalho de arte é só para gente... O trabalho de arte é só para a gente fazer a parte da arte-terapia, né? Enquanto a gente faz, a gente se concentra, né? Vê que, como eu estou falando aqui junto, acaba se desconcentrando, né? Mas você vai estar fazendo aí, pensando e refletindo, você vai estar se concentrando. Você vai estar concentrado. E esse trabalho de arte não é o ponto principal desse momento devocional, né? O ponto principal desse momento devocional é eu entender o que Deus está falando comigo. O que Deus quer da minha vida a partir de então dessa conversa, né? É conversar com Deus mesmo. Perguntar para Deus, Deus, e agora? Depois de saber disso, por onde eu começo? Por onde eu começo, né? Tá? Eu vou esperar secar e vou fazer o acabamento aqui em volta das letras, tá? Aqui, ó, na pontinha, eu gosto muito de pontinhos, do pontilismo, né? Do lettering. Então, eu gosto dos pontinhos.
Os pontinhos me lembram marcas, né? E toda vez que eu faço devocional criativo, na maioria dos devocional eu faço essas manchinhas, né? Essas marquinhas. Botei o dedo de novo no... Ó, botei o dedo de novo na folha aqui. Tá bom? Toda vez que eu faço essas marquinhas, eu lembro, né, que o texto bíblico não pode ficar só na arte, na beleza. O texto bíblico tem que marcar a minha vida, né? Tem que marcar a minha vida, tem que estar lá, né? A olhar a minha vida a partir desse texto bíblico, eu tenho que ver as marcas, os respingos, né? Dos efeitos do texto na minha vida. Algo tem que mudar. Então eu gosto muito dos pontinhos porque ele me lembra isso. Não é só um trabalho de arte. Precisa me marcar. Precisa marcar vidas também, né? Porque depois fica bonito para a gente compartilhar, tirar foto, compartilhar, né? Incentivar as pessoas, motivar as pessoas a serem solidárias no dia de hoje, né? Que muita gente nem sabe que hoje é o dia da solidariedade, né? Então, e também assim, se você vê esse vídeo fora do dia 10 de agosto, o dia da solidariedade tem que ser todo dia que você descobre que precisa ser solidário, né? Então, eu vou usar a fita aqui agora, ó. Vou colocar a fita aqui, ó, já vai pegar uma parte do que borrou aqui, né, do que manchou. Aqui, ó. Vou botar a outra aqui embaixo. Até acabou a fita. Ó, vou botar outra aqui embaixo. Tá? E vou copiar o texto de Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres e necessitados. Sempre haverá pobres e necessitados. No meio do povo. E por isso eu ordeno por isso ordeno. Aí aqui eu vou colar aquela outra fita que tem um brilhinho, que é a ordem, né? Se você não tiver essas fitas, não tem problema. Você pode usar o post-it, né? Colorido, tem uns post-it de tirinha que você pode usar, ó. Eu tenho até um aqui verde, ó, tá? Que são os post-its, né? Aqueles bloquinhos que tem o adesivo, você passa a cola nele todo e pode ir colando, emendando aqui o post-it que você tiver. Se você não tiver esse fininho, tiver aquele quadradinho, você corta as tirinhas certinho e vai emendando também, tá? Não tem problema. Se não tiver, você pega um papel branco, corta ali o papel branco e pinta ele, né? Não tem problema, tá certo? A minha fita aqui também acabou. Eu vou botar a ordem aqui, ó. Até aqui. Eu vou passar cola porque tá naquela parte final da fita. Então, para ela ficar... Deixa eu abrir a cola. E aí, não esqueça, né? Você que tá assistindo, de dar um like, de marcar aí, né? Minha filha sempre reclama comigo, né? Que eu não lembro as pessoas de dar o like. Aí depois tem as visualizações, mas não tem as curtidas, né?
Então não esquece aí de dar a curtida, né, na mãozinha aí do vídeo. Não esquece de compartilhar também. A ideia do projeto Mente Bíblica, né, o objetivo do projeto Mente Bíblica é fazer com que as pessoas se despertem para a necessidade do devocional. E aí oferece esse recurso, né, essa ferramenta do devocional criativo. Mas o objetivo é fazer com que as pessoas conversem com Deus sobre a Bíblia, descubram na Bíblia aquilo que Deus espera delas, né? O que elas podem esperar de Deus também, porque é um relacionamento de amizade, né? Não de senhor e servo, né? Que Deus quer com a gente. Tá bom? Ele não quer só mandar a gente, ele quer que a gente descubra o prazer de viver da forma como ele planejou pra gente descobrir o quanto ele é bom, né? Qual é a bondade dele. Se a gente não se relacionar com ele, a gente nunca vai saber a medida desse amor, né? E por mais que a gente se relacione, esse amor sempre surpreende, sempre vai além do que a gente imagina. Então, e por isso ordeno, sejam generosos com todos, tá? Vou botar aqui, sejam. Ah, essa caneta não vai escrever porque ela é lisa. Vou com a de marca CD. Sejam generosos vou botar sempre porque é o sentido do texto e cabe aqui, tá? Sejam generosos sempre. E aí no finalzinho aqui, vou colocar a fitinha azul mais enfeitadinha, né? Essa aqui tem umas casinhas, umas roupinhas, ó, deixa eu mostrar, tá de cabeça pra baixo. Aqui, ó, tem umas roupinhas, casinha, passarinho, que lembra, né, essa questão da doação. Também do mesmo jeito, se não tiver, pode ser outra washi tape, pode ser... se não tiver, pode ser outro washi tape, pode ser a... Aqui, ó, eu colei e eu deixo sempre uma pontinha para fora e viro para trás. Porque, principalmente a tape, ela sempre levanta as pontinhas assim na beirinha e aí fica soltando. Então, se você virar para trás, ela protege mais e não solta, tá? As daqui, ó, eu vou passar cola, que como é aquela parte final do rolinho, elas têm menos cola, né? Então, para não soltar, vou passar a cola. Pronto, tá? Aqui, e vou pôr aqui em cima também um desse azul. Me veio à mente a música como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que Deus possa nos usar, né? Então tá aqui, ó, certo? Devocional, a gente sempre começa, enquanto a gente recorta as figuras, a gente ora, fala com Deus a respeito daquilo que a gente vai falar, né?
Aqui eu já falei para você que era sobre o dia da solidariedade, mas quando você pega um texto bíblico para ler, que você ainda não sabe sobre o que Deus vai conversar, você, enquanto recorta, você conversa com Deus sobre o texto bíblico. Então, Senhor, eu vou ler o texto de Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, que diz, aí você repete o texto, né, que você leu, ou repete o que você já leu do texto, o que você lembrar, as partes que você lembrar. As partes que você lembrar, você vai marcando no texto, né? Aqui eu usei o texto inteiro, mas às vezes é um bloco de texto e você vai destacando o que você vai lembrando, né? Senhor, no texto fala que sempre terão pobres. E eu quero saber a respeito disso. Por quê, Deus? Por quê? E por que sempre terão pobres? E se você parar nessa parte, aí você vai lá e marca embaixo, então, essa parte, porque significa que essa parte é a parte que você tem que focar mais, que você tem que pensar mais nela. Depois você vai conversando com Deus, isso recortando as figuras, né? Você vai conversando com Deus. E aí vai decorando o seu devocional, conversando com Deus e pensando. Então você pode usar o dicionário, como a gente usou aqui, já que tem uma palavra específica que é o dia da solidariedade. Então eu coloquei aqui o significado de solidariedade, como é numa folha, né, numa página falsa aqui, né, que a gente vai anexar na Bíblia. Eu coloquei o texto bíblico, não coloquei a referência, né? Eu vou colocar a referência aqui, ó. Coloquei a referência aqui embaixo. Sempre colocar a referência, né, para você achar depois. Marquei a referência aqui do texto, tá? E depois a gente vai falando a respeito disso, né, a respeito desse texto. Você vai conversando com Deus, ok? Vou botar aqui.